João capítulo 17, nós vamos fazer a leitura de todo o texto, mas eu vou meditar apenas no verso 18. Hoje eu queria falar sobre a missão do Filho e a missão também, a nossa missão, né, de discípulos. Bom, pediram para eu apresentar aí, minha esposa está ali, lá no fundo. Foi arrebatado e me largou para trás, aí. Isso aí está errado, não está não? Assim. É a Marcela, minha esposa, né? Somos casados há 14 anos, vamos fazer 15 anos de casados agora em junho. Só para ela ficar brava. Junho do ano que vem, temos a Rebeca, que estava na sala, foi para a salinha, de 7 anos. Então essa é a minha família. Tá bom? Eu e Davi fomos colegas de seminário, estudamos 5 anos juntos. Né, irmãozinho? Bom, vamos ler então esse texto. Eu vou fazer essa leitura, meus irmãos, e depois nós vamos meditar um pouco aí, tá? Mas a leitura ela é importante para a gente entender o contexto do verso 18, tá bom? Então, a oração sacerdotal de Jesus. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o teu Filho glorifique a ti. Assim como lhe conferistes autoridades sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste ao mundo, eram teus, tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes, e eles me receberam e verdadeiramente conhecem que saí de ti e creram que tu me enviastes. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me destes, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me destes, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora, vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amastes, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles e eu neles esteja. Amém. Verso 18, vamos dar uma olhada nele novamente. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os envio ao mundo. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor, muito obrigado por este momento tão especial de estarmos juntos do Senhor, diante da tua palavra, Senhor.
Que o Senhor nos ajude através do Teu Santo Espírito. Que o Senhor fortaleça os nossos corações, renove a nossa esperança. E mais do que isso, ó Pai, que o Senhor também possa nos ajudar a compreender, de fato, o que o Senhor espera de nós. Que possamos, ó Deus, viver, acima de tudo, para o Senhor, para o Evangelho de Jesus Cristo. Ó Deus, que possamos ser dependentes do Espírito Santo, buscar nele, ó Pai, a razão da nossa existência, da nossa vida. De buscar nele, ó Deus, a sabedoria, buscar nele, ó Deus, a intrepidez, para poder viver, ó Deus, segundo Jesus Cristo nos ensinou e nos ordenou. Te louvamos assim, ó Pai, agradecemos por esse momento, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes eu queria introduzir essa noite, mostrando aqui, contando uma pequena história de uma escola que ficou muito famosa. E a influência dessa escola, ela perdura até os dias de hoje também. Lá na década de 1919, um arquiteto chamado Walter Grossmann, alemão, ele constituiu uma escola. Walter, ele ainda jovem, foi para a Primeira Guerra Mundial. E nessa Primeira Guerra Mundial, ele não conseguiu ficar até o final da guerra, porque ele viu tantos horrores, tantas coisas, e ele, como alemão, vendo o massacre que a Alemanha fazia, né, com ali seus inimigos, teoricamente, naquele período, né, Inglaterra, França e Rússia, ele voltou, ele falou, eu não aguento isso. A dor que eu senti de ver o que estava acontecendo, isso mexeu demais com o coração dele. E ele decidiu que ele deveria fazer algo para a Alemanha que mudasse o conceito da Alemanha de olhar para as pessoas, de olhar para a vida, e através das artes, das pinturas, das esculturas, da fotografia, da arquitetura, ele fundar uma escola que unisse todas essas áreas para que se pudesse construir uma nova geração, uma nova perspectiva, não de destruição, não de morte, mas uma perspectiva de vida, de construção, de coisas que pudessem olhar para o horizonte e ter esperança. E assim ele constituiu uma escola famosíssima em 1919, chamada Escola Bauhaus. É uma escola poderosíssima na sua época, na sua influência, em todos os sentidos que nós falamos aqui hoje, sobre as artes, fotografia, construção, arquitetura, que influenciou o mundo inteiro e continua influenciando o mundo inteiro até os dias de hoje. Qualquer faculdade de arquitetura que você for hoje, eles estudam Bauhaus. Só para vocês terem uma ideia, em 1933, que assumiu o poder da Alemanha, nós estamos agora entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ele fechou a escola. E ele fechou a escola porque ele cria que era uma arte degenerada. E ele encerra a escola com uma exposição nacional chamada Arte Degenerada. E lá ele colocou todas as obras, as criações, as fotos dos artistas e expulsou os artistas da Alemanha, foram todos para os Estados Unidos e por isso propagou, né, a questão da escola. Mas ele encerrou essa escola em 1933, no ano que começa o que nós conhecemos ali, né, a Segunda Guerra Mundial. Encerrou. Mas para vocês terem uma ideia, quando resolveu, no mesmo ano, construir um carro, ele pede para um aluno dessa escola. E esse aluno, Ferdinand, em 1933, a produção começou em 1939, depois da guerra, que é um carro que todos nós conhecemos, que é o Fusca. Por que eu estou contando essa história para os irmãos? De uma escola que começou na dor de um homem, lá do arquiteto Walter, e que as ideias dessa escola ainda perduram até hoje para quem trabalha no meio aí da criação, das artes, do design e assim por diante. Porque esses homens, incluindo tinham algo em comum. E sabe o que eles tinham em comum? Nenhum deles criam em Cristo. Nenhum desses homens criam em Deus. Eles não tinham fé, não tinham crenças, mas eles queriam, com exceção de aqui
queria também, do jeito mais errado possível do mundo, né? Fazer algo melhor. Mas fora todos esses homens, eles queriam produzir esperança através dos dons que eles receberam. E eu fiquei pensando sobre isso e fiquei pensando sobre esse sermão nessa noite. Sabe por quê? Ao contrário deles, que tinham algo em comum, que eles não tinham Jesus no seu coração, nós, em comum, temos Jesus no coração. E a pergunta que eu faço para nós, que temos Jesus no coração, porque se uma escola de designer, ela influenciou da maneira como ela influenciou, e inclusive até hoje, se a gente for andar um dia aí, né, o Davi sabe que eu amo essas coisas, mas aqui dentro dessa cidade nós vamos achar traços dessa escola nas construções. Bom, nos carros é fácil ver, né? Tá tudo aí pela rua. E nós, como cristãos, o que é que nós estamos pensando sobre influenciar as pessoas? Sobre criar nas pessoas que nós conhecemos a esperança. Porque nós temos uma esperança verdadeira. Nós temos algo que faz diferença e transforma de fato o mundo. Porque por melhor que Bauhaus possa ter sido, os designers, o Fusca, né? Quem nunca teve um Fusca ou quem nunca gostaria de ter um Fusca, né? Os mais novos talvez não, mas o pessoal aí mais velho, com certeza. Uma relíquia. Mas o que é que nós estamos fazendo com a palavra de Deus que muda? Porque esses designers, essas coisas, nada disso vai levar uma pessoa a de fato ter uma esperança verdadeira. Mas a palavra de Deus, sim. As instruções de Jesus, sim. E aí eu fico pensando, nós como cristãos, o que é que nós estamos fazendo para de fato deixar uma marca nesse mundo? E essa marca é a palavra de Deus. Nós precisamos pensar sobre isso. Por que que o mundo ele se preocupa com a esperança das pessoas? E olha que eu estou falando de uma esperança desses homens que surgiu na dor. Não foi um sujeito, um arquiteto que viu e falou, vamos fazer algo. Não, ele foi para uma guerra. Ele viu pessoas morrendo, sendo massacradas. Esse homem voltou acabado, seu coração estava dilacerado, porque era ele, o povo dele que estava fazendo isso. Mas apesar da dor, ele conseguiu ver esperança. E eu e você? Porque por pior que seja a nossa dor, a dor do nosso Senhor ela foi muito maior para ele. E ele nos poupou dessa dor. Mas o que é que nós temos feito? Nós temos o Evangelho de João. O Evangelho de João é um evangelho maravilhoso, importantíssimo, porque João ele preocupa em mostrar os atos redentivos de Jesus Cristo. A vantagem de João, quando foi escrever o Evangelho, isso aconteceu lá para o ano 90, mais ou menos, no finalzinho ali mesmo, aí desse centenário da morte de Jesus Cristo. João ele pensou assim, eu não vou repetir o que eu já estou lendo, que está circulando por aí, que são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Eu vou ler esses evangelhos, eu vou ver o que eles não lembraram e eu vou escrever o meu evangelho. Tanto é que João é 90% ou um pouco mais de escritas exclusivas, que você não acha nos outros evangelhos. Então a ideia do apóstolo João era complementar aquilo que ele viveu, e muitas coisas ele viveu pessoalmente com Jesus, os outros não estavam. Se você vê todas as vezes que Jesus ia para um lugar orar sozinho, ele chamava alguns discípulos. Desses discípulos, na sua grande maioria, João estava presente. Mateus não estava. Marcos não estava, muito menos Lucas, porque afinal de contas Lucas foi uma segunda geração, né? Ele escreve o seu evangelho, um médico, e ele escreve o livro de Atos também. Então, João, ele tinha informações preciosíssimas e ele compõe ali o seu evangelho, que é o evangelho que nós temos hoje. João capítulo 17 está dentro de um contexto que a gente chama do discurso das despedidas de Jesus. Ali no verso do capítulo 14 até o capítulo 17, Jesus começa falando ali sobre a sua ida, está chegando a hora, o envio ali do Consolador, capítulo 15, sobre a videira, capítulo 16, ele estende um pouco esse assunto, no capítulo 17, então ele encerra esse discurso com essa oração do capítulo 17. Bom,
Qual que é a ideia, então, dessa oração de Jesus, onde está inserido o texto desta noite, que é o versículo 18? Se você olhar aí na sua Bíblia, assim, passando os olhos rapidamente aí, não feche, né, sua Bíblia, o seu aplicativo, no capítulo 17, no versículo 1, João, ele mostra Cristo ali, né, um tema principal, a glorificação do Pai por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo. No versículo 4, ele fala sobre a obediência de Jesus a seu Pai. No versículo 3 a 8, a revelação de Deus em Cristo Jesus. Dos versículos 6 e do versículo 17 ao versículo 20, ele fala sobre a escolha dos discípulos, não a escolha como ele fez dos apóstolos, mas assim, escolhendo os seus discípulos em geral, para que eles agora fossem enviados. E no verso 21 a 23, ele fala também sobre a unidade do Pai e Filho. Essa oração que nós estamos vendo aqui, vocês conseguem entender que João estava junto? Como é que João ia saber da oração se João não tivesse no momento que Jesus estivesse orando? Eles estavam reservados nessa oração. Tanto é que Mateus e Marcos não citam essa oração da forma como ela é descrita aqui neste evangelho. João estava lá, no seio íntimo de Jesus Cristo, e nós temos aqui a oração. Portanto, um dos pontos marcantes que nós temos então dessa oração é a confiança de Jesus de que os discípulos vão continuar com a missão dele. E qual era a missão de Jesus? Nós sabemos muito bem qual é a missão que foi dada ali ao Pai, de pregar o evangelho, os ensinos de Jesus, avisar que o reino de Deus está próximo e o arrependimento de pecados. Então, o ponto que podemos dizer assim, ápice da oração, é o fato de que Jesus comissiona os seus discípulos, que ele se santifica, como o texto diz, para que os seus discípulos pudessem ser santos no mundo. Está lá no capítulo 10, versículo 33. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo. E mais do que isso, Cristo, então, por conta da sua santificação, ele diz para Deus, Pai, eles e eu somos um. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Que Cristo está nos santificando nele. Porque como é que eu, como pecador, vou ser um em Jesus que é santo? Não tem como. Jesus, ele nos santifica espiritualmente. E ele diz para que eles possam ir. Jesus, ele dá a sua missão aos discípulos para que os discípulos façam igual ele fez. Glorifique o Pai. E mais do que isso, que é mais importante, Jesus, ele nos autoriza. Ele diz, façam em meu nome. Sabe o que que chama a nossa atenção aqui? O importante não é o envio, apesar que isso, né, tem a sua importância. O importante não é eu fazer o que fez, apesar que isso tem a sua importância também. Mas sabe qual que é o importante? É quem envia. Jesus. Às vezes eu me perco nisso, naquilo que eu tenho que fazer, naquilo que eu tenho que realizar, acabo não fazendo, acabo não realizando. Sabe por quê? Porque eu não tenho a plena consciência de que a importância mesmo, que faz toda a diferença, é quem enviou, Jesus Cristo. E aí eu preciso refletir sobre isso. A minha vida cristã, a minha caminhada, ela pode ser algo apartado dessas coisas? Eu posso dizer assim, não, eu sou um discípulo de Jesus Cristo? Você pode dizer isso? Você pode responder isso para você? Eu sou um discípulo de Jesus? Beleza, algo pessoal. Por mais que a gente possa ver na vida, né, com os nossos olhos, o coração em Jesus é que fala de fato a verdade. Outro ponto aqui, até que ponto nós obedecemos a Jesus Cristo? Vamos colocar aí, né, nós 50% a gente obedece aí as coisas de Jesus, 80%? Ou eu me esforço para ser 100%?
É uma reflexão pessoal que a gente precisa fazer. Você entende que a missão de Jesus é a sua missão, segundo o que a gente leu aqui no texto de João capítulo 17? Porque uma coisa eu tenho certeza, Cristo não vai me cobrar outra coisa. Cristo, ele não... Tá, ele fica feliz que eu fui um bom aluno, que eu sou um bom pai, que eu sou um bom esposo. Óbvio que Deus fica muito feliz com isso. Mas será que de fato é isso que Cristo vai me cobrar? Porque essas coisas eu acho que são consequências de uma vida com Ele. Cristo nos deu uma tarefa. Então é mais ou menos assim. Eu, como cristão, é mais do que obrigação eu ser um bom pai, eu ser um bom esposo, eu ser um bom profissional. Isso é obrigação. Que ninguém precisa me cobrar isso, porque isso faz parte. Agora, me cobrar se eu obedeci Jesus no que ele mandou eu fazer, isso eu tenho certeza que ele vai perguntar. E não precisa nem ser o telão de São Pedro, né, que o povo fala que vai ter na entrada, chega lá, tem um telão para mostrar a sua vida. Então, assim, o povo inventando, né? Não precisa nem ter isso. Só de Cristo me olhar, como ele olhou para Pedro, quando Pedro negou, eu já sei tudo que ele está me perguntando. E ele vai me olhar. Ele vai me olhar, ele vai me ver, ele vai me perguntar. E aí, meus irmãos, qual é a resposta que eu vou dar para Jesus? Não, mas eu fui um bom esposo. Eu falei, beleza, mas eu não te mandei ser um bom esposo. Eu te mandei obedecer, pregar o evangelho, levar a verdade, ensinar sobre o arrependimento do pecado, ensinar que o reino de Deus está próximo. O ser bom esposo, maravilha, parabéns, ganhou uma estrelinha, mas não é o que eu quero saber de você. Nós precisamos viver um evangelho, meus irmãos, pensando e centrando nessas coisas. Então, como é que nós podemos glorificar a Deus com a ordem que Cristo nos dá aqui, a tarefa que Cristo nos dá em João 17? E nós podemos glorificar o Pai da seguinte forma, entendendo a missão de Jesus. Porque como é que nós vamos cumprir um negócio que a gente não entendeu, não funciona, não vai para frente, né? Aqui precisa ser algo natural na minha vida, então eu preciso entender. E eu vou tentar, apesar do tempo, mostrar um pouco sobre essa questão da missão de Jesus Cristo, hoje. Em segundo lugar, eu posso também glorificar a Deus cumprindo a missão que Cristo me deu. Né? Se eu fiz tanta pergunta para os irmãos, eu não vou deixar os irmãos embora sem dar uma sugestão, uma ideia de como é que eu posso viver a minha vida lá fora, cumprindo a missão de Jesus Cristo e, o melhor de tudo, né? Glorificando ali a Deus. Então vamos lá, como é que eu posso entender a missão de Jesus Cristo? É simples, a obra dele, a vida dele, o que ele fez, o que ele realizou, aquilo que nós chamamos do ato redentivo de Deus, né? A vinda de Jesus Cristo, a sua encarnação, tudo, tal, passa pela todo o seu ministério. Depois vem a cruz, a ressurreição, a ascensão e a intercessão, sentada ali ao lado do Pai. Então, ótimo. Nós temos essa ideia preliminar, é um ponto de partida para nós crescermos. Uma coisa, meus irmãos, é o seguinte, o cristianismo ele está centrado em Jesus Cristo. Não tem como você falar de cristianismo usando um outro ponto, um outro centro, o epicentro, né? Que não seja Jesus Cristo. Obviamente, junto com o Pai e com o Espírito Santo, que a gente conhece sobre a Trindade Santa. Cristo é o representante, o modelo de conduta, de serviço, de atitude, de orientação e da vida dos servos. É mais ou menos se fôssemos traduzir assim para ficar mais fácil. Cristo é tudo, tudo nas nossas vidas. Ele é a essência das nossas vidas. Cristo é a raiz, se querem falar assim. Cristo é a semente, Cristo é o ar, Cristo é tudo. A nossa dependência de Cristo ela é 100%. Não tem como ela ser 50%, 80%, 99,99%. Não tem como, ela é 100%. A dependência nossa é completa nele. Então a gente parte do princípio de que para nós, Cristo é suficiente. E por que esse princípio é importante nós temos no coração? Para que eu viva como Cristo suficiente. Cristo é suficiente. Porque se eu não tenho esse pensamento, sempre algo vai dividir a suficiência de Cristo na minha vida. Sempre algo vai ser. E deixa eu explicar isso para você. A medicina ela é importantíssima. Davi mesmo sabe. Caminhei com ela durante 2 anos aí, de uma forma assim, muito íntima na minha recuperação. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês.
a medicina, a ciência, todo comprimido que eu tomei, todo o exame que eu fiz é subordinado ao tudo, Jesus Cristo. Eles têm a sua eficácia, a sua importância. Mas quando eu coloco a minha fé na ciência, que é muito boa, nos ajuda demais. Demais. Eu tenho 57 anos, meu pai morreu com 55 anos. E nós temos problemas similares. E nem se compara a minha vida com a vida do meu pai. Não tem como. A ciência me ajudou. Porque na época do meu pai, um monte de remédio que eu tomei agora, o povo não existia naquela época. A ciência ela é muito importante, mas quando eu coloco a minha vida, a minha esperança, a minha expectativa na ciência, o tudo que é Jesus Cristo diminui. Então, estão entendendo? Eu não vou desprezar a ciência, mas eu vou subordinar ela a Jesus. Eu posso até tomar o remédio, e tomei mesmo. Posso até fazer os exames, posso até fazer o tratamento, e fiz mesmo. Mas na dependência de Cristo, porque Ele é tudo. Porque se Cristo não agir, esses remédios não têm sentido, não têm função, não tem nada, não tem significado. Porque o que adianta eu ficar bom, mas a minha alma ficar mais ou menos com Jesus Cristo? Não quero isso, eu prefiro morrer doente com Cristo 100% e tudo da minha vida, do que eu ficar bom, cheio de saúde e Cristo não ser o meu 100%, o meu tudo da minha vida. Então veja, qual que foi a atitude de Jesus, então, para os que não eram judeus, os gentios? Nós sabemos disso. Quais são os benefícios, então, de Cristo, né, na vida deles, na nossa vida, em relação à sua morte, em relação ao seu próprio ministério? Jesus, ele estava destinado ali a falar do amor do Pai apenas para as pessoas que o Pai uma vez tinha eleito, predestinado. Ele sabia quem era, mas ele falava para todos. Quando Jesus pregava, ele não falava assim, ó, quem for eleito fica em pé, quem não for senta aí. Não tinha essa conversa. Jesus ele pregava para todos, ele vivia para todos. E ele possuía, obviamente, uma visão que Jesus tinha, que ela iria além do judaísmo. A visão de Jesus era restaurar o povo de Deus, e eles estavam além do judaísmo, dos judeus. E por isso ele também se dedicou ali aos gentios. Bom, esse ano eu fiz um propósito. Eu falei, eu vou ler quantas vezes eu conseguir, repetidas vezes, né, os evangelhos de Jesus. Então, termino João, começo Mateus de novo. Eu estou assim o ano inteiro, lendo. Esse mês agora que eu passei, assim, né, fui para Atos. Mas do começo do ano até agora, eu falei, eu quero aprender cada vírgula de Jesus. O resto da Bíblia é maravilhoso, né? Eu faço isso o ano inteiro, leio a Bíblia o ano inteiro, pelo menos uma vez por ano. Porém, eu falei, eu vou concentrar no Evangelho agora, em especial no livro de João. Então, geralmente é assim, eu leio tudo, repito o livro de João, depois volto para Mateus. Tá assim o ano inteiro. Sabe por quê, meus irmãos? Porque não tem outro lugar para eu dissecar o meu Senhor, para eu entender cada movimento dele. E eu vou falar para os irmãos, ler os evangelhos agora, da forma como eu estou fazendo, assim, dessa forma mais proposital, assim, mais intencional. A sensação que eu quero ter, e estou tendo, é como se eu estivesse escutando Jesus respirar nos meus ouvidos. É como se fosse Ele contando para mim, nos meus ouvidos, o que Ele está fazendo, porque eu quero sentir muito a presença dEle. E não tem outro lugar. Assim como Davi também, existem livros maravilhosos que falam dos evangelhos, que falam de Jesus, que nos ajudam muito a compreender isso. Mas não é o evangelho puro, simples, do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que eu me aparto disso e quero ser um discípulo de Jesus? Como que eu deixo um pouquinho de lado? Eu estou citando o meu exemplo dos evangelhos, mas qualquer livro da Bíblia, ele é maravilhoso, você pode também
ler e aprender da mesma forma. Desde Gênesis, Apocalipse, Jesus está inserido. Eu só contei um propósito que eu fiz no meu coração esse ano, só isso. Não é porque os evangelhos é mais importante. Não, de maneira nenhuma. Eu poderia ser qualquer livro, né? Outros eu gosto muito também. Mas veja, à medida que eu vou entendendo a suficiência e a plenitude de Cristo, a minha visão amplia em relação à missão dele. E quem dirá sobre a minha missão também. Às vezes, meus irmãos, eu como pastor, eu escuto, pastor, mas eu tenho dificuldade para evangelizar, eu tenho dificuldade, né, para poder falar de Jesus, às vezes eu fico acanhado, até com a minha família, na minha casa, eu sou meio calado, tal, aquele negócio, então assim, eu não tenho essa desenvoltura, digamos assim. Meus irmãos, eu sei que isso é um desafio para nós. E mesmo a gente que tem desenvoltura, também não dá para sair aí falando aí de qualquer jeito aí. Tem que ter sabedoria, tem que ter momento, tem que ter discernimento e assim por diante. Mas quanto mais a gente se apega a Jesus Cristo, parece que esses desafios vão diminuindo. E eu não estou falando que eu tenho que sair parando as pessoas. Se for o caso, beleza. Mas Deus vai trazendo as pessoas para nós. E a gente deixa de falar do amor dele. A gente deixa de falar das coisas dele. E Deus está trazendo. E a gente não percebe por quê. Às vezes a gente está desconectado daquilo que ele está nos ensinando, que ele está nos mostrando. Porque a gente não está apegado, íntimo a Cristo. Deixa eu contar para vocês, dar um exemplo para vocês aqui. Por conta da minha enfermidade, um dos meus remédios poderosos foram os exercícios físicos. Então preste atenção no que eu vou te falar aqui, que é a lógica de Deus, que a gente tem que ficar sensível à lógica de Deus. Eu vou na academia todos os dias, de segunda a sexta. Lá na academia, ninguém fala comigo. Ninguém me dá conversa. De vez em quando, divide um aparelho lá, porque está cheio e tal. Mas assim, eu vou lá, faço, aí eu saio. E aí, tudo bem? Tá. A pessoa faz, volta. Ninguém me dá conversa. Mas eu nado também todo dia, de terça a sábado. A lógica de Deus. Lá na piscina, que está todo mundo com a cabeça dentro d'água, nos intervalos entre os exercícios, as coisas, todo mundo conversa comigo. Na academia, que não tem ninguém com a cabeça dentro d'água, ninguém fala comigo. Mas lá na piscina, que fica todo mundo com a cabecinha, eu sou o mais fraco, nado 2.000 metros. Os outros é 5.000, 6.000, 7.000. Todo mundo fala comigo. Termina o treino, senta na beirada da piscina, vamos conversar. Se ali levanta, assim como eu, alguns almoçam lá, que a gente nada na hora do almoço, depois é que a gente vai almoçar, leva as marmitas, a gente senta, almoça, bate papo, conversa, e eu falo do amor de Deus. Olha a lógica de Deus. Porque na minha lógica, é na academia. Está todo mundo com a cabeça fora d'água. Agora, com a cabeça dentro d'água, lá eles me dão conversa. Como é que eu teria esse discernimento, essa perspicácia, se eu não tivesse conectado a Jesus? E Jesus me falando, o seu campo missionário, o seu ministério não é na academia, é lá na piscina. Que todo mundo está com a cabeça dentro d'água. Entende o que eu estou colocando, meus irmãos? E outra, nenhum deles, dos meus colegas nadadores, nenhum deles eu puxei conversa. Eu falei que eu era crente, que eu era pastor. Nenhum deles. Eles conversaram comigo. Eles puxaram conversa comigo. Quantas pessoas têm puxado conversa com vocês? E o que é que vocês estão falando? Do que é que vocês estão conversando? Pode até começar pelo futebol, né? Isso aí dá conversa mesmo, não é verdade? Política, então, não dá conversa, né? Política foi o tempo da conversa, hoje só dá guerra. Então, hoje acabou. Pode até falar sobre assuntos pessoais, da vida, orientação, qualquer coisa. Mas como é que eu tenho lidado com isso? Como eu tenho conduzido isso? Então, nós precisamos começar a enxergar essas coisas. E eu só consigo ver essas coisas, meus irmãos, e aí não tem como.
se eu tiver uma vida íntima com Deus. Porque sabe quem é que está enxergando essas coisas? Não sou eu, não são os meus olhos da carne, mas é os olhos do Espírito Santo que está enxergando através de mim, me mostrando aqueles que precisam ouvir do Evangelho. É Ele que faz isso conosco. Porque se depender de mim, meus irmãos, eu vou ficar com a minha cabeça dentro d'água e eu não vou falar com ninguém. Essa é a verdade. Mas quando é o Espírito Santo que me move, aí é diferente. Quando é Jesus que me move, a primeira oportunidade que você tira a cabeça d'água, o outro puxa a conversa, a gente até esquece do treino. Deixa essa piscina aí, ela não vai fugir. E eu vou dar atenção, eu vou conversar e assim por diante. Eu já conversei com pessoas na piscina, dentro da piscina, gente nadando dentro da piscina, me perguntou um negócio lá que ele estava oprimido, que não sei o que, eu dei a resposta, conversei com ele, ele ficou, eu fui nadar, voltei, quando eu voltei, eu vi que ele não foi, perguntei, por que foi, você não foi? Ele estava chorando por aquilo que eu falei. E tinha a ver com Deus, com vida espiritual. No meio. Entende? Nós precisamos enxergar. Nós precisamos ver que o nosso Jesus Cristo, meus irmãos, ele nos capacita, porque ele é o tudo. Jesus Cristo é aquele que nos conduz, e se nós somos exemplos de Jesus Cristo, nós precisamos seguir o seu exemplo. Veja, se seguirmos o nosso coração e fazermos do nosso jeito, que achamos que deve ser, a gente não vai para lado nenhum, para lugar nenhum. A gente precisa refletir de fato se nós somos discípulos de Jesus Cristo. Só para vocês terem uma ideia de uma visão assim geral, já para a gente ir ali para o segundo ponto, para vocês terem uma ideia geral assim, o que é nos apresentado nas Escrituras, em primeiro lugar, o reino de Deus. E nas Escrituras nos ensina sobre o domínio de Deus, o ensino de todas as coisas, incluindo o nosso coração, a igreja e o mundo. Ainda nós aprendemos nas Escrituras sobre a paternidade de Deus. Veja, o domínio de Deus, a paternidade de Deus, Cristo, o Filho do homem, e aí nós aprendemos a humanidade dele, a divindade de Cristo, Jesus como homem ideal, como sucessor dos profetas, e, de fato, o cumprimento da promessa, o Messias prometido. E, por fim, as Escrituras ainda nos ensinam sobre a morte e a ressurreição e a reconciliação de Deus para conosco. Beleza. É sobre isso que nós vamos viver, é a consciência que nós temos de um tudo. De um Deus que cuida de tudo, que tem um Filho que cuida de tudo, que tem um Espírito Santo que domina tudo. Nós não precisamos temer, porque o Senhor cuida de tudo, inclusive de quem ouve o nosso testemunho. Segundo lugar, mediante isso, então, como é que eu posso glorificar a Deus? Cumprindo a missão dada por Jesus. E aí, que missão é essa? Qual que é o desenho que nós poderíamos ter, então, desta missão? Jesus é a missão. O caráter de Jesus é a missão. O alcance de Jesus é a missão. A urgência e a autoridade é a missão que Cristo é. Ou seja, o que Cristo está fazendo aqui é uma vocação. Ele está vocacionando os seus discípulos. Isso significa o quê? Ele está capacitando os seus discípulos. Agora, eu e o pastor Davi, a gente entende, assim como os presbíteros da igreja também, que formam o conselho, né? Portanto, todos nós somos presbíteros, que nós fomos o quê? Vocacionados para realizar o que nós realizamos. Seja como um presbítero regente ou um presbítero docente. Beleza. Uns têm uma função, outros têm outra função. No caso meu e Davi, além de governo da igreja, a gente tem a função do ensino, né, do pastoreio e assim por diante. Mas isso não é nada maior do que os outros discípulos. Bom, Cristo nos vocacionou. E sabe o que significa isso? Cristo nos capacitou. Mas sabe o que significa isso? Que não é do dia para a noite. Eu e o Davi, por exemplo, nós tivemos que ir para um seminário. A gente teve que passar por exames. A gente teve que desenvolver os nossos dons e o talento, principalmente a questão do conhecimento.
Mas no dia que eu entendi que Deus me chamou, falou, ó, né, pegue suas coisas, sai da sua terra e vai para o seminário. Meus irmãos, eu não sou o que eu sou hoje naquela época, em termos de experiência, de conhecimento, de sabedoria. Isso foi desenvolvendo com o tempo e continua, porque a referência é Jesus Cristo. Então, a gente nunca vai deixar de crescer e amadurecer, porque o mestre é muito além do que nós somos e é a nossa referência. E nós queremos ficar igual a ele. Então, veja, quando Deus vocaciona os seus filhos, e Jesus Cristo, nessa oração, ele está vocacionando os seus discípulos, é para que eles desenvolvam. Quando você recebe a salvação, o entendimento da salvação na sua vida, você recebe dons e talentos para que possam ser desenvolvidos, amadurecidos. Lá em Marcos 3, versículo 13 a 15, diz assim, ó, é só um breve resumo. Deus subiu ao monte, depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Jesus Cristo fazendo o quê? Vocacionando, comissionando os seus discípulos, para que eles pudessem seguir adiante aquilo que ele fez. E sabe qual é a melhor coisa que nós temos nesse sentido? Quando a gente lê lá em Mateus capítulo 28, Jesus Cristo fala, ó, por todo mundo, pregando o evangelho, batizando, ensinando, e no finalzinho ele fala algo que faz toda a diferença. E eis que eu estarei convosco todos os dias. Gente, olha que maravilha, porque os meus professores lá do seminário, né, Davi, que nos ensinou, que nos ajudou, o que eles fizeram? Largaram nós. E a gente tocou o barco sozinho depois. A gente encontra com algum deles. Mas eles não estão conosco. Jesus Cristo, ele nos capacita, ele nos vocaciona e ele ainda fala assim, eu vou estar com vocês. Ou seja, o mestre está junto através ali do Espírito Santo, da palavra dele e assim por diante. Então veja, a missão dos discípulos é a crença que nós temos que ter que as pessoas que ele chamou para estarem com ele vão continuar a sua obra. Quando Ferdinando, mesmo sendo um aluno da escola lá de Bauhaus, que fechou e depois foi pedir para ele, né? Imagina como é que estava esse homem. Pô, fecha a escola, expulsa todo mundo, os gênios daquela época da criação, e agora ele pede para mim construir um carro para ele. O que passa na cabeça de um engenheiro desse? Meus amigos foi tudo embora. Eu também já estava indo. Só vou construir esse carrinho aqui, que nem ele sabia o que ia virar o Fusca no mundo depois. E depois eu vou embora também para os Estados Unidos. Vou viver lá. Lá é livre. Você ter esse trem de nação, essas coisas. Mas ele pega e diz assim, eu vou fazer o carro. Eu vou fazer o carro. E ele fez o carro, com os dons e os talentos que ele tinha. Mas ele fez o carro inteiro. Tudo no carro, tudo no carro. Se você estuda a escola de Bauhaus, o Fusca é a escola de Bauhaus desenhada. Ele não perdeu as suas influências. Eu vou fazer com aquilo que meu coração está cheio dessa escola, desses ideais. E ele constrói o carro para o que odiava a escola, o bendito do Fusca. Aliás, o maravilhoso Fusca. Consegue perceber, meus irmãos, que quando nós estamos cheios e nós entendemos que Jesus é tudo, não tem como sair da nossa boca outra coisa que não seja Jesus. Porque ele é a nossa influência. Jesus era o portador da pregação, da proximidade do reino, do arrependimento
e das boas novas. Está lá em Marcos, capítulo 1, versículo 14, versículo 15, eu não vou ler, depois os irmãos podem ler. E essa tarefa agora é estendida aos discípulos, a mim e a você. E existe algo fundamental nesse processo aqui, que é o perdão dos pecados. E às vezes a gente deixa de falar. Se você olhar, por exemplo, Lucas, capítulo 24, do verso 46 ao 47, lá fala sobre essa questão ali, desse ponto importantíssimo de enviar, de falar, de viver o Evangelho de Jesus Cristo, incluindo, dentre estas coisas também, o perdão de pecados. Tudo isso. Uma pergunta que a gente pode fazer hoje é, por exemplo, esse texto que eu citei, de Lucas, capítulo 24, o que é que mudou de lá para cá, em termos de missão e da ordem de Jesus Cristo? Nada. Nada. Porque depois você pega os outros evangelhos, incluindo João, certo? Que foi ali talvez 50 anos depois do evangelho de Lucas. O que nós temos ali? João falando a mesma coisa. E depois você pega as cartas de Paulo falando a mesma coisa. Depois você pega os pais da igreja, você vai vindo na história, os homens que começaram a desenvolver aquilo que nós chamamos da teologia, que é o estudo de Deus, falando a mesma coisa. O que nós estamos fazendo aqui nessa noite? Falando a mesma coisa. Nada mudou. Mas por que eu, minha geração, você, mudou? E agora essas coisas parecem que não são tão suficientes ou não são a prioridade na nossa vida. Por quê que mudou? Eu preciso pensar sobre isso. Porque o mundo mudou? A cultura mudou? O design mudou? Eu não estou falando para os irmãos. Aquilo que a gente viveu na escola de Bauhaus em 1919, a gente vive hoje em qualquer escola de arquitetura. Não mudou os conceitos. Eles são rígidos, eles são firmes. Por que a palavra de Deus mudou no meio do povo de Deus? Por que a palavra de Deus mudou na minha e na vida sua com o passar dos anos? É comum nós vermos pessoas de 70, 75 anos abandonando a fé ou vivendo uma religiosidade vazia. Por que mudou de quando eu era jovem? As pesquisas dizem que quando somos adolescentes, 14, 15 anos, e conhecemos Jesus Cristo, aquilo ferve no nosso coração, o fogo ferve. Aí quando entra na faculdade, muda. Por que muda uma verdade tão importante como essa? E às vezes, os princípios liberais de uma escola de arquitetura, vinda de uma escola de 1919, que era a escola de Bauhaus, lá na faculdade de arquitetura, princípio liberal, anticristão, em um jovem estudante de arquitetura, muda o coração dele. Por quê? Essa é uma pergunta que eu e você, a gente precisa fazer para o nosso coração todo dia. A verdade de Deus, a palavra de Deus não mudou. Mas se eu escuto qualquer bobagem de qualquer pastor, de qualquer canal de YouTube, de qualquer igreja, isso muda no meu coração. Por quê? Porque nunca na minha vida isso foi uma verdade absoluta. Porque quando ela é uma verdade absoluta no meu coração, meu Espírito Santo me sustenta. Pode vir escola de arquitetura, no meu caso, de biologia, de artes. Pode vir de fotografia, pode ser o que for, conceito ou sem conceito de Bauhaus. O que eu penso da vida e o que eu penso de Cristo não muda, porque o Espírito Santo me sustenta. Então, onde é que você está colocando a sua fé? Onde é que você está colocando a sua vida? Porque não é para mudar. E se mudou, a gente precisa voltar para trás. Talvez foi para um deslize, um escorregão. Cristo está aí no seu coração, o Espírito Santo está te ajudando. Mas deu uma escorregada, um deslize, uma vida que precisa voltar para trás. Um conceito que precisa mudar para trás. Não é a cultura que vai dizer como é que eu tenho que ser, é a Bíblia que tem que dizer como eu vou ser. E eu consigo sobreviver muito bem no meio de uma cultura. Eu consigo viver muito bem no meio de um ambiente que não tem nada a ver. Meu trabalho, seja minha família, às vezes. Eu consigo sobreviver. Porque esses conceitos não mudam no meu coração.
Nada mudou. Portanto, meus irmãos, o ponto central é: estou glorificando a Deus com a minha vida? Cumprindo o que Jesus disse para mim? A inauguração do reino de Deus, meus irmãos, como é que ela começou? Vocês lembram? O reino de Deus. Como é que começou o reino de Deus que nós estamos falando aqui hoje? Na dor, na morte, em uma crucificação de um inocente, conhecida como Jesus Cristo. Ali começou aquilo que nós temos hoje, que nós entendemos sobre o reino de Deus. Ele já vem desde, de Gênesis, tudo é do Senhor. Mas a perspectiva de Jesus, quando ele diz arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo, ele está se referindo ali à sua morte e o seu ponto de partida. Dor. A dor que um arquiteto sentiu transformou o pensamento do designer mundial até os dias de hoje. A dor que Jesus Cristo sentiu na cruz tem transformado a minha e a sua vida. Isso tem mudado o pensamento até hoje. Walter Gropius, que foi o alemão que construiu a escola de Bauhaus depois que veio da Primeira Guerra Mundial, ele fez e ele disse: eu não vou continuar. Tanto é que ele saiu da escola, da direção da escola, muito antes de morrer. Porque ele falou: agora são meus alunos que vão fazer isso. Jesus Cristo, ele fez algo muito semelhante. Antes de Walter, ele diz: eu não vou ficar. Agora são eles que vão fazer. E nós não podemos falhar. Nós não podemos deixar o nosso Senhor triste. E eu gostaria muito de desafiar vocês, meus irmãos, para que nós possamos ser fiéis ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas fiel àquilo que Ele pediu, não aquilo que eu acho que Ele gostaria que eu fizesse, mas por aquilo que Ele me pediu fazer. E nós possamos pedir para o Espírito Santo: me ajuda a ser fiel, me ajuda a servir Jesus, a anunciar as boas novas. Seguir a Jesus como discípulo significa testemunhar, andar nos seus passos, no seu caminho, falar suas verdades. Ser discípulo de Jesus Cristo, meus irmãos, significa morrer para si mesmo, para os meus desejos, para as minhas vontades. Você precisa conectar a sua vida com a glória de Deus. Tudo que você for fazer, esse negócio que eu vou fazer aqui é para a glória de Deus, apesar que eu vou ganhar muito dinheiro? Não, não é. Larga de mão desse trem. Você ruína. Você pode até ganhar muito dinheiro, mas sua alma vai acabar, vai despedaçar. Acaba com isso. Isso não é praga, não. Está escrito nas Escrituras, está lá em Provérbios. Eu quero casar com essa pessoa. Nossa, é o homem mais bonito da minha vida. É a coisa mais encantadora da minha vida. Beleza. Esse casamento, ele vai glorificar a Deus? Não, não vai. Não faça isso com a sua vida. E vice-versa, o rapaz com a moça. Vocês estão entendendo o que eu estou colocando? A gente não pode apartar. E às vezes a gente deixa de ser aquilo que Cristo espera que nós sejamos por conta das nossas vontades, porque eu não morri para mim mesmo. Os meus desejos são de Cristo, a minha vida é de Cristo. Essa faculdade que eu for fazer, esses cursos que eu for fazer, isso vai me afastar ou me aproximar de Jesus, da glória de Deus, de glorificar o meu Senhor. Eu preciso pensar nessas coisas. Sabe o que significa, resumindo o estudo? Viver para Cristo. Eu não preciso preocupar em fazer missão para Jesus Cristo, mas eu preciso viver para Cristo, porque a missão ela é uma consequência da minha vida. Lembra que eu falei da natação? Eu nunca puxei conversa com ninguém. A minha vida é uma consequência. E eles vêm e conversam comigo, e eu aproveito a oportunidade, e nós vamos falar, além de touca, óculos, sunga, pé de pato, sei lá, aquele trem que todo mundo que eles usam, a gente vai falar de coisas importantes do coração. Hoje, da turma, 100% sabe que eu sou cristão. Nem todos são. E sabem também que eu sou pastor. Hoje eles sabem, mas eles não sabiam. Mas hoje eles sabem. E às vezes as pessoas ficam assim, né? Ih, o cara é crente. Não, pastor ainda, Deus o livre, está nadando aqui do meu lado. Muito pelo contrário. Eu me tornei para eles alguém que é bom para conversar, para receber conselhos. E eu não dou um conselho meu. Os conselhos eu dou tudo da Bíblia.
Porque já que me deu conversa, então vai escutar. A gente precisa viver para Jesus, só isso. Queria encerrar dizendo para vocês que nós precisamos, e vocês, assim como eu, entender que nós somos discípulos de Cristo. Nós precisamos viver como um servo obediente, para a honra e glória de Deus. Nós precisamos entender a missão de Jesus Cristo. E a gente entende a missão de Jesus Cristo estudando Jesus Cristo, lendo Jesus Cristo na palavra de Deus, para a glória de Deus. Nós precisamos ouvir o chamado de Jesus, discernimento. Uma coisa que eu sempre peço para Deus: Senhor, me dá sensibilidade à sua voz. Raras vezes Deus bota um outdoor na nossa frente, que ele vai ficar lá 30 dias, você vai passar todo dia e vai ver. Raras vezes. Deus, ele sussurra no meu ouvido. E no meio de tanta coisa, eu preciso ser sensível para eu escutar aquilo que Deus está falando no meu ouvido. Para a glória dele. Eu preciso testemunhar o amor de Deus para a sua glória. Eu preciso ser fiel à tarefa que Jesus Cristo me deu para a sua glória. E eu preciso viver acima de todas as coisas, como tudo na minha vida, o próprio Jesus Cristo, para a honra e glória de Deus. Que o Senhor possa abençoá-los. Então vamos orar, vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por este momento aqui muito especial diante do Senhor, onde meditamos um pouco sobre a Tua palavra. Ó Deus, que os desafios aqui nos aponte para uma esperança, Senhor. Em primeiro lugar, uma esperança já brotada nos nossos corações, mas para que ela possa amadurecer, crescer a cada dia, ó Deus, a ponto de eu visionar essa esperança na vida de outras pessoas, na vida da minha cidade, do meio que eu convivo, seja família, trabalho, estudos, seja onde for, Senhor. Que essa esperança, Deus, possa chegar lá e de preferência e privilégio através da minha vida. Portanto, ó Deus, usa-me como instrumento nas Tuas mãos, assim como essa igreja também, a cada um presente aqui, entendendo a missão de Jesus, mas também compreendendo a responsabilidade da nossa missão pessoal em cumprir, ó Deus, aquilo que Jesus nos entregou como servos obedientes. Abençoe pastor Davi, a sua família, todo o conselho dessa igreja, a junta diaconal, toda a liderança, os departamentos, todos os irmãos que compõem essa igreja. Que eles a cada dia possam crescer e amadurecer no Senhor, na Tua palavra, através, ó Deus, da manifestação do Teu próprio Santo Espírito na vida deles. Que o Senhor os mova pelas Tuas misericórdias, perdoando os seus pecados, ó Deus, para que eles sejam santos como o Senhor é santo também. Ó Senhor, nos abençoe. Muito obrigado pelo privilégio de poder vir aqui e falar das verdades do Senhor a todos esses corações, incluindo o meu também. E eu te louvo por isso, no nome de Jesus. Amém.